Alguns, por exemplo, tentam falar que a justiça social, ou mesmo uma ideia do marxismo cultural, um socialismo, melhor dizendo aí, ele está presente ali no cristianismo de alguma forma, né? E aí usam, como a gente bem sabe, aquelas Atos, né? A igreja de Atos, e usam passagens que eu queria citar aqui, como a de Atos 2,45, que diz assim, né? Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então as pessoas pegam textos como esses para dizer, olha aí, tá vendo? Eles estão pegando, estão dividindo as coisas, distribuindo entre si para apoiar a ideia. A minha pergunta é, esse texto, ele está apoiando a ideia de justiça social? É a mesma coisa ou como nós podemos interpretá-lo? Um ponto curioso, Saor, que esse tipo de percepção não está presente apenas, por exemplo, no nível popular ou na boca de ideólogos. Até historiadores sérios fazem alguma vinculação de textos como esse que você citou como origem do comunismo. Por exemplo, o Robert Service, no seu livro sobre a história do comunismo, ele vai gastar aí preguiçosamente 2 páginas para tratar desses versículos bíblicos e dizer que o comunismo, de certa forma, tem sua origem na igreja neotestamentária. Só que isso é um tipo de argumento superficial e que é facilmente descartável. Um ponto. A esquerda, ela eliminou Deus. Né? A esquerda, a extrema esquerda, né, para ser mais preciso, ela criou estados ateus no leste europeu, na Ásia, na África, né? A fé cristã deveria ser banida do espaço público e da esfera pública. Né? A expressão de fé, quando muito, era tolerada apenas no âmbito privado ou familiar, ou igrejas que tinham respaldo do Estado, autorização do Estado para funcionar. O fato é que a extrema esquerda, o comunismo, colocou o Estado, que é unipartidário, no lugar de Deus. Então, o Deus transcendente, o Deus soberano, o Deus que se revela, o Deus que é pessoal, mas infinito, foi retirado do quadro de referência, só que ninguém vive sem transcendente. Ninguém vive sem uma expectativa de algo maior do que a gente. Aí foi colocado no lugar de Deus, como um ser transcendente, o Estado, que se confunde com o partido, e com um único partido. Né? No caso, no leste europeu, na cortina de ferro, o Partido Comunista. Né? Então, no processo aí, na mentalidade da esquerda e da extrema esquerda, não é Deus que faz ou implementa a justiça. É o Estado no lugar de Deus que vai fazer a distribuição de renda, é o Estado no lugar de Deus que vai distribuir terras, é o Estado no lugar de Deus que vai punir os maus, e etc. Né? E aí tem os campos de reeducação, polícia secreta, e etc, etc. O que a gente olha nesse texto aí, ou melhor, o que a gente precisa perguntar, Saul, quando olha esse texto, é o seguinte: quem motivava os primeiros cristãos a vender suas propriedades e distribuir o produto para todos? Não é o Estado. É o próprio cristão. O que nós temos, então, na Sagrada Escritura, tanto na ética social do Antigo Testamento, como na ética social do Novo Testamento, é um apelo para que o fiel, o membro da aliança, ele voluntariamente dê dos seus bens para sustentar o próximo. Não há uma coação estatal. Por exemplo, quando a gente lê sobre o jubileu no Antigo Testamento, não é o rei que deveria fazer a distribuição da terra, não era o rei que deveria implementar o descanso da terra, né? É o cidadão de Israel, daquela nação sob a lei divina, que deveria fazer o bem, deveria demonstrar amor pelo próximo. Então, uma grande distinção entre a esquerda e textos como você leu é que, para a esquerda, o Estado impõe a distribuição de renda, a distribuição de bens e produtos. Do outro lado, no cristianismo, há um apelo para que o indivíduo ele faça o bem a todos, sobretudo da família da fé. Né? Então, esse texto de Gálatas é importante
porque parece que uma forma de nós atrairmos o incrédulo para a igreja é que nós cuidamos bem daqueles que são da fé. Então, nós temos irmãos e irmãs desempregados, nós vamos apoiá-los financeiramente e materialmente, enquanto não se abriu a porta para eles terem trabalho. Nós vamos apoiar o órfão, a viúva, o estrangeiro em nosso meio. Isso deveria ser um padrão entre a igreja, de tal forma que o não cristão fosse suscitado a ter ciúmes do tipo, olha, por que eles cuidam dos seus e o Estado não está cuidando bem de mim? O Peter Brown, que é um historiador da antiguidade, ele diz algo similar. Ele fala que no terceiro século, quando o Império estava em crise, antes da ascensão aí de Diocleciano e depois de Constantino, chegava-se a ter 6 imperadores no único ano, os bárbaros começaram a invadir o Império, atravessar a fronteira e invadir o Império. Eles começaram a saquear cidades e eles capturavam pessoas como escravos, sequestravam pessoas como escravos. A ideia é que houvesse algum tipo de resgate. O que acontecia nessa época? Os cristãos levantavam recursos e bens para comprar de volta os seus, que também estavam evangelizando enquanto estavam no cativeiro. Os romanos, os cidadãos de Roma, que não eram membros da igreja, morriam no cativeiro, nunca mais voltavam do cativeiro. Aí Brown vai dizer, olha, a percepção que se tinha no terceiro século é que era mais vantajoso ser membro da igreja do que ser membro do Império Romano. Então, em alguma medida, quando nós lemos textos como Atos 2:45, nós temos que lembrar que cada um de nós, a começar por mim, temos responsabilidade social com aqueles que estão ao nosso redor. E aqui a ação social aqui não é etérea, ela é concreta. Então, nós somos chamados a usar os bens e produtos e rendas que Deus mesmo tem concedido para a gente, para apoiar o órfão, a viúva, o pobre, o estrangeiro, a começar aqueles que estão dentro da comunidade cristã, aqueles que são membros da família da fé. Então, o ponto aí de Atos 2:45 não é que o rei Herodes, ou o governador romano da Judéia, ou a liderança da igreja ordena que os crentes vendam suas propriedades e distribuam seu produto a todos. Não, é os crentes que voluntariamente entendem que não deve haver outros cristãos passando necessidade no seu ambiente. Isso é um mandamento, é um exemplo perene para os cristãos.